2021, 2012, eu comecei a cortar cabelo no fundo da casa da minha mãe, mas era bem despretensioso, eu ficava naquela, vai, não vai. Aí fiquei lá durante um ano, eu trabalhava fora, né? E de final de semana eu cortava cabelo lá. Aí, depois desse último trabalho meu aí, que eu trabalhei na Várzea Paulista, ali numa fábrica de vidro, eu decidi que não queria mais trabalhar CLT, trabalhar em empresa, porque eu sentia que a minha capacitação mental era maior do que eu ganhava como salário, entendeu? A minha capacitação profissional era igual a de todos os outros lá. Só que na minha mente eu falava, meu, isso aqui é pouco pra mim, tipo, eu mereço ganhar mais. Só que não tinha como eu provar isso naquele momento, porque a minha qualificação profissional era igual a de todo mundo ali. Então foi quando eu falei, não, vou começar trabalhando pra mim. Fiz uns carros trabalhando pra mim, trabalhando na minha empresinha, né, naquele momento. Aí eu calculei quantos amigos eu tinha mais ou menos ali, quantas vezes eu poderia cortar o cabelo deles no mês. E falei, não, dá pra começar. Com um salário bem baixo, mas comecei. Foi um começo bem doloroso. Nossa, sensacional, gente. Olha, você que tem acompanhado os programas anteriores, você já percebeu nas primeiras falas do Eduardo que todo empreendedor tem algo diferente, né? A palavra empreender é você ter algo diferente, é força diferente dos demais. E você já percebeu que ele falou de uma coisa muito bacana, a mentalidade. Ele tinha já uma mentalidade diferenciada. E a jornada dele começa dentro da casa da sua mãe. Da casa da minha mãe. Exatamente. Você começou ali... Comecei num quartinho, eu cortava o cabelo dos meus amigos lá, final de semana. Até enchi o saco lá, às vezes eu passava um alisante, um relaxamento no cabelo deles, ia lavar no tanque da minha mãe. E eu lembro que o tanque era virado era embaixo da janela dela da cozinha. Então eu lavava ali, subia aquele odor, o cheiro do alisante lá da química. Entrava tudo na cozinha dela, muitas vezes ela estava cozinhando ali. E o meu começo foi assim. A gente não tem a perspectiva, né? Acho que eu acredito que nenhum empreendedor tem, de aonde a gente vai chegar. Mas a gente sabe o que a gente vai entregar. Você fala, não, vou dar o meu melhor. Aonde vai dar, aonde eu vou chegar, eu não sei, mas eu vou fazer o meu melhor aqui. O que tiver no meu alcance de fazer o melhor, eu vou fazer o melhor. Então, é consequência. O resultado, aonde você chegar, é consequência do melhor que você entregou. Sensacional. Instinto, né, Eduardo? Pelo que você está falando, você tinha um instinto muito forte. Isso, sim. Uma força, assim, né? Uma força interior, assim, né? Eu sou assim, tipo, eu sabia que eu ia, no que eu me propus a fazer, eu falei, eu vou longe. Não porque eu sou maioral, não, mas porque eu sou muito esforçado e dedicado, assim, sabe? Eu ponho energia ali, vou, estudo, eu busco. Se eu sou ruim, eu tento ficar bom naquilo. Então, eu estudei muito questão de barbearia, fiz muito curso. Na minha época, quando eu comecei, não tinha essas informações hoje da internet. Então, o que eu fazia? Eu frequentava várias barbearias dos caras que eu achava que eram os caras bons de corte na época. E ia pegar a técnica. Então, um dia eu cortava com um, aí chegava lá, o cara, só a vez agora. Ninguém sabia que eu cortava cabelo. Eu falava, não, pode cortar o dele. Ia passando na frente, deixava 2, 3 passar na frente. Você ficava olhando? Ficava olhando as coisas que eu tinha dificuldade. Aí depois eu ia cortar em outro barbeiro pra mim aprender outra coisa. Então, essa era a maneira de eu fazer meus workshops. Era os workshops, os network que eu participava era dessa forma, lá há 10 anos atrás, né? 2013 foi quando eu montei o meu salãozinho, numa rua bem parada, bem pouca perspectiva mesmo, muito difícil de dar certo, mas eu falei, eu vou entregar o meu melhor aqui. E eu tinha muito receio. É normal a gente tem medo mesmo, porque eu falava, se eu cortar dos meus amigos eu vou errar, beleza, eles vão perdoar. E de clientes novos, imagina quanto cliente eu não queimei nessa jornada, que até hoje tem o cara tem a mesma percepção de profissional minha de 10 anos atrás, porque ficou com a má impressão, né? Sim, entendo. Eduardo, olha só, gente. Essa é a proposta do programa, tá? A proposta do programa é o empresário que veio lá de baixo, como a maioria, como eu comecei, como os outros convidados que já passaram aqui, eles falaram a mesma coisa, começaram. É vida real, tá, gente? A ideia do programa é trazer um empresário, um empreendedor, né, que tem força para passar essa energia, essa força para você. E ele está falando que começou com as dificuldades que talvez você tenha hoje na sua vida. Hoje você pode estar olhando para você e às vezes você está falando assim, não vai dar.
não dá para mim, eu estou pensando em parar, mas você está vendo aqui, ao vivo, nessa noite, um empresário, um empreendedor que deu certo. Quanto tempo você já tem de jornada, Eduardo? Quanto tempo você está aí? Esse ano, agora no mês de julho, faz 10 anos que eu abri assim oficialmente mesmo o meu primeiro salão. É uma história tem um pouco de tristeza. Eu perdi um amigo meu em 2013 e eu comecei no fundo da casa dele. Era uma rua bem morta, era uma garagem. Na frente a mãe dele estendia a roupa, a cachorra fazia as necessidades dela lá na frente lá. Foi um começo bem raiz mesmo. Acho que é isso que valoriza a minha história, porque foi bem raiz mesmo. Comecei ali porque não era o lugar que eu queria começar, porém naquele momento eu não tinha condições de pegar um ponto melhor localizado pela minha inexperiência, pela minha falta de profissionalismo. Então, eu procurei um ponto lá, na época estava R$350, na cara do gol, assim, na rua. E a mãe desse colega meu que veio a falecer, ela me alugou o quartinho lá por 150, então talvez hoje não é diferença, né? Sim. Mas há 10 anos atrás, muita diferença. Era muito diferente. Né? Então, depois eu vou contar até uma história do pulo que eu dei. Aí, ela me alugou por 150. Eu falei, pô, não é tipo o melhor ponto, mas tá bom, vai ser aqui mesmo. Vou fazer acontecer aqui. Então, eu acho que a minha sacada lá, bem importante assim que eu falo, que eu acho que naquela época eu já tinha uma percepção que o marketing era importante. Naquela época não tinha TV tipo nas barbearias, ainda mais de LED, né? Que nem nós às vezes tinha condições de comprar uma TV de LED para dentro de casa, você imagina para colocar num estabelecimento. Comércio, né? O que eu fiz? Eu tive a ideia, os únicos 2.000 que eu tinha de saldo no cartão, que nem era meu ainda, era de amigos lá, eu fui, peguei, com R$1.000 eu comprei uma TV, tem ela até hoje, 13 anos. Você tem a TV até do seu hoje, início? Até hoje. É um símbolo Tá forte, né? Tem ela até hoje lá, da marca da Philips. Aí comprei uma TV com R$1.000, os outros R$1.000. Isso foi estratégia de marketing. Eu poderia ter investido dentro do negócio, que esses 2.000 era muita coisa, porque eu comecei a minha barbearia, o meu salãozinho, na época eu não falava barbearia, era Eduardo Cabeleireiro, né? Não era nem Casimiro. O termo do tempo, né? Isso. Era cabeleireiro. Era cabeleireiro. E eu comecei ela, eu lembro que com R$1.700. R$1.700. Mas eu já tinha as cadeiras. Aí eu comprei a fachada. Aí o que eu valorizei? Eu falei, eu não tenho estrutura, mas eu vou investir na fachada. O que eu coloquei na fachada? Eu coloquei o logo do PS3, que era diferente, e coloquei PS3, e naquela época também as pessoas não tinham Wi-Fi em casa. Certo. Ninguém tinha condição de pagar, tipo, era R$200 uma assinatura de Wi-Fi. No começo era muito difícil. Ninguém tinha, então eu falei, mano, eu vou investir nisso, eu vou colocar um Wi-Fi. Daí eu coloquei bem grande, assim, mais nome quase do tamanho do meu nome, PS3 e Wi-Fi. Porque eu achava que naquele momento era a maneira de chamar a atenção dos clientes, porque o meu trabalho não ia chamar a atenção, eu era ruim pra caramba. Entendeu? Sim, mas então, tanto que eu tenho foto até hoje. Já tinha uma Já tive uma sacada, sim, pra chamar a atenção. Visão. Sim. E depois eu lembro que o que me ajudou muito naquela época, assim, que fez eu me tornar o Casimiro, de ter toda essa proporção, foi que eu comprei um tablet e eu comecei, acho que eu fui o primeiro barbeiro aqui de Francisco Murata a postar uma foto de corte de um cliente nas redes sociais. Ninguém tinha esse costume. Hoje é comum todo mundo postar. Sim. Mas naquela época eu comecei a postar, então, tipo, aí começou a pegar. Qual que era a forma de você fazer marketing naquela época? Ninguém explorava as redes sociais, estava bem no início do Facebook, assim, dele começar a ficar em alta. Então eu fui um dos primeiros a postar, eu acho que isso ajudou a dar uma alavancada. Uma alavancada no seu negócio, né? Fala pra mim, Eduardo, uma coisa aqui, ó. Você já está percebendo pela linguagem do Eduardo que ele é um visionário, né, gente? Ele tem força interior, ele tem uma força própria, já percebeu que ele não tem medo, ele tinha um valor no cartão, ele colocou lá e aposta. Essa é uma marca de um empreendedor, viu, Eduardo? A gente percebe, eu venho percebendo que os empresários, eles têm muito amor pelo seu negócio, então eles apostam tudo, né? Sim. Isso está muito evidente na sua jornada aí. Assim, em algumas oportunidades eu acabei até sendo um pouco inconsequente, mas não me arrependo. Não se arrepende? Não me arrependo, não. Essa inconsequência, na verdade, trouxe uma bagagem, não trouxe? Muita. Uma casca... É diferenciada, puta, né? Mano, às vezes eu, tipo... Que nem hoje eu tenho uma equipe lá de
né? A gente somos em... Comigo é 8, né? Que tem uma recepcionista, era... Você tem 8 no seu time ali? O meu time comigo é 8. Olha que legal, eu gente. É 7. Então já está gerando vida para outras pessoas. Sim, sonho, a sua empresa gera... Eu acho mais legal porque, tipo assim, todos os barbeiros que trabalhou comigo hoje, eles são muito bons, cara. Esse dia eu tava conversando com os colegas meus, eu falei, já pensou se eu reunisse todos esses caras que passou comigo hoje de novo? Tipo, eu ia ter uma equipe muito foda, ou seja, é sinal que eu consegui treinar bem eles, eu consegui passar a mentalidade legal e hoje todos eles, a maioria deles faz sucesso nas suas barbearias lá e decolam. Tudo ótimos profissionais, os que pegou a visão, né? É aquilo, nem todos têm a mesma mentalidade e também não tem nada demais, não tá errado, cada um tem um sonho, eu respeito muito isso. Bacana. Às vezes a gente quer entregar algo para uma pessoa que não quer receber, então não pode gastar energia. É o estilo de vida da pessoa e tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas todos que passou comigo, hoje eu acho que estão bem sucedidos profissionalmente. Nessa jornada, você foi construindo e você foi treinando pessoas. Treinando pessoas. Eu cortei o assunto lá. O que eu ia falar da parte que você falou lá dos colaboradores, que eu falei de ser inconsequente, que assim, Isso. Às vezes eu tenho lá o time, às vezes eu vejo o cara tá com um problema ou outro, aí eu chamo para conversar. E quando o cara me conta o problema, eu falo, mas você tem certeza que isso é um problema? Tipo assim, então você vê que o empreendedorismo, ele reflete muito na sua capacidade de resolver problemas, de solucionar, entendeu? Porque sempre vai ter. Você vai ter que resolver. Todo dia tem um. E eu aprendi uma coisa, quanto maior o problema, maior é o salto que você dá. Se tiver um probleminha e você resolver ele, você tá pouco acima dele. Perfeito. Mas quando você tem um problemão e você resolve ele, você tá aqui, ó. O seu saldo ele é gigantesco. Perfeito. Você tá entendendo? Sim, sim. Quando você passa, você resolver um probleminha. Qual que é o probleminha? Troquei a lâmpada. Pô, mas só vai clarear. Entendo. Eu tô com um problema aqui que eu não tenho cliente. Quando você resolver esse problema de ter cliente, você vai bombar, você vai vender o dobro, o triplo. A proporção assim do problema. Então, eu aprendi isso. E tem cara que não tem essa capacidade. Existem pessoas que não têm. Um probleminha, de repente... briguei com a minha mulher. Vira uma tempestade. Ele coloca mais proporção no problema do que ele realmente tem. Então, você olha problema... Quando você vê um problema, você vê uma oportunidade. Uma oportunidade. Não vou falar que eu sou um super-herói. A gente fica um pouco... você tem que ter os seus dois lados. Sim, sim. É o lado do medo e o lado da coragem, entendeu? Porque é igual um carro. O carro tem um freio e acelerador. Se tiver só o acelerador, bate. Se tiver só o freio, estaciona. Então você tem que ser o lado do seu medo. Tem que ter a moderação, o equilíbrio. A moderação, mas o medo não pode falar mais alto. Aí você pensa, porque o medo ele vai te dar um ponto de vista que a coragem não dá. Porque a coragem você só vai dar certo, vou vender. Aí o medo já, calma aí, mas tem isso, tem aquilo. Faz você raciocinar. Isso, faz você Gente, raciocinar. dica aí, ó, dica do Eduardo, presta isso daí, anota. Você que é empreendedor, a maioria dos empreendedores, eles andam sempre com alguma coisa para anotar, né, Eduardo? Eu ando. Eu também, eu sempre tenho alguma coisa ali. Cadê minha bolsa? Cadê meu... Ele anda com a bolsinha, ali, gente. por favor. Olha assim, ó, marca aí. Eduardo tá dando uma dica aqui sensacional. Olha aqui a bolsinha do Eduardo, gente. Olha aqui, ele vai mostrar para vocês. Gente, aqui é 24. Anota, quando você tiver numa aula como essa aqui, o Eduardo é um empresário 24 engajado. por 48 aqui, ó, minha agenda. Com a agenda. Olha que ele tá mostrando para vocês. A caneta tem até um fone aqui, que às vezes quando eu paro um pouquinho, eu já coloco no podcast alguma coisa para estudar. Minha vida é estudar. A mente está sempre trabalhando, né, Eduardo? Mas, ó, marca parar. a dica aí. Quando você tiver com um problema, empreendedor, veja ele. Não tenha medo dele, mas veja ele como você vai fazer a solução. Como que você vai... você está tendo a oportunidade de aprender com aquilo ali. Tudo bem, é natural você ter dificuldade, porque pode ser uma coisa nova. Mas tenha coragem. Ele usou a palavra coragem. Então, sensacional essa dica, Eduardo. Que mais você fez? Porque assim, é uma jornada diferente aí, né? Ele já falou que começou dentro de uma garagem. Treinou pessoas nesse percurso, né? O que mais aconteceu? Vai falando pra gente aqui, porque a gente está pegando várias coisas que eu só falo aqui. Eu gosto de enfatizar bastante, assim, a parte da gente perseverar, assim, sabe? Porque eu já passei por várias coisas, assim, que eu pensei em desistir, pensei que talvez aquilo não era mais pra mim. E quando eu olho pra trás, que eu vejo, eu falo, poxa vida, mano, eu passei por isso, mano. Conseguiu sair, né? Eu falo, mas isso aqui não vai me parar, velho. Tipo assim, você vai se tornando uma pessoa imparável.
Então, o que que eu vejo muitas vezes? As pessoas, a resiliência das pessoas anda muito baixa. Às vezes, qualquer coisa para a pessoa. Qualquer chuva Qualquer chuva. amedronta, né? Não dá, não é pra mim, parei. Desiste. E desiste. E pessoas com potencial, né? Muita gente. Muita gente com potencial para fazer e às vezes É o que eu falei, o medo fala mais alto do que a coragem, né? É. Às vezes o medo. Então, esse programa, ele tem essa visão, tá? É uma ótica diferente, é uma visão empreendedora de pessoas, eu gosto de falar muito isso, de pessoas que vivem na prática, vivem o dia a dia. O Eduardo é aquele empresário que está ali dentro do negócio dele, ele tem o cheiro do negócio dele, tá? Eu passo ali, também porque tem o meu, às vezes não dá muito tempo, a gente só se cumprimenta rapidamente, mas é aquele empresário atuante, gente. Não é aquele empresário que vai te passar uma ideia daquilo que ele às vezes nem tem mais aquele cheiro do negócio. Eduardo está atuando ali. Eduardo, fala para mim assim, nessa trajetória, o que você coloca como pilar? Você fala assim, isso aqui foi um pilar para mim poder sobressair nos momentos difíceis. O que você se agarrou? Em Deus, né? Deus ia acreditar, porque assim, ó, eu acredito que quando você tem fé, quando você acredita nas coisas de Deus, Deus sempre te mostra aonde você vai chegar. Então é Ele que não nos faz parar. Por exemplo, se você está passando uma dificuldade, está passando um momento ali, mas você fala, mano, foi Deus que me colocou aqui, velho. Então esse projeto não é meu, é dele. Então se Ele me colocou aqui, eu vou passar, eu vou até o final. E o final não é quando você quer, é quando é o final, entendeu? Às vezes é você que antecipa o fim de algo. Tá entendendo? Então vamos lá, quando que é o final? É agora? Não é. Então vamos mais uma vez. E vai indo. E de repente você passa aquelas fases lá e quando você vai ver, você fala, mano, onde eu tô? Se eu tivesse parado lá atrás. Não tinha história. Não tinha história, pô. Eu olho pra mim muito nisso aí. Eu passei por várias coisas assim que poderia ter parado, poderia ter estagnado. Já tive todo tipo de sentimento, começo de ansiedade, um monte de coisa. Mas sempre acreditei. Falei, não, é só uma fase, vamos lutar. O que nós precisa fazer? É igual um joguinho de videogame. Você tá com ele aqui, não tá? Você não tem que estudar aquela tela. Opa, eu caí 2 vezes aqui. Quando na próxima aqui eu já não caio mais. Eu pulo. No outro eu vou e desvio. É assim, então, tipo, aonde eu errei, que eu passei por isso, eu já não passo mais. Eu já corto, opa, isso aqui atrapalha, não quero mais. Isso aqui atrapalha também, já não quero mais. Aí você começa, aí o caminho vai ficando mais limpo, aí vai ficando mais fácil. Vai ficando mais clarificado, né? Na verdade, eu não sei se é o caminho que fica mais fácil, é você que já tá com um raio de visão maior. Vai expandindo a tua visão. Sua visão, você vai abrindo. Você vai, começa a enxergar. Então toda vez que você... É uma dica também, né? Gente, anota aí, dica. Quando você... Essa aqui é uma dica do Eduardo. Eu perguntei qual foi essa tábua de salvação. Você viu o que ele falou, gente? Então você tem que ter, às vezes, algo que te dê força para continuar. Muito, muito legal essa dica aí. Porque às vezes as pessoas na jornada, Eduardo... porque a gente falou de pessoas que desistem, né? Sim. Às vezes não se lembra de Deus, né? Não se lembra de Deus, que Deus está ali e colocou a pessoa para aprender alguma coisa. Então é bacana isso daí também. Sem ser religioso, eu sou não é religião, mas eu sou cristão, é Deus, é o que nos rege, pô. Então, qual o sentido das coisas? Baseado no que você faz tudo, que você busca tudo, não tem sentido. Então, uma força maior que nos rege aí, se falou, você sente, a gente sente. Todos nós temos nossos momentos espirituais, às vezes na igreja, às vezes sozinho, às vezes no trabalho. O Espírito Santo vem, te incomoda e te mostra, fala, não pode ir que vai dar certo. Usa alguém para falar, para revelar e sim. Ambiente. Quero falar de ambiente com você, Eduardo. Conforme a gente vai caminhando, você falou que amplia a visão, chega pessoas perto de nós que nós já temos uma visão sobre comportamento. Como que você hoje organiza seu ambiente? Como que você cuida dessa área? Você acha que o empreendedor deve se preocupar com o ambiente que ele está? Como que as pessoas que cercam ele? Primeiro Deus e segundo o ambiente, mano. O ambiente ele te modula totalmente. Totalmente. Você é reflexo do seu ambiente e você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, não tem como, pô, não tem como. Hoje eu me policio muito, assim, hoje talvez eu sou um cara muito chato.
para algumas pessoas e muito bom para mim mesmo. Você se cuida mais. Porque hoje eu faço o que eu quero. Antigamente eu fazia algumas coisas por impulso, pela companhia. Tô com esse cara, tipo, eu já fiz coisa por pessoas que a pessoa não faria por mim. Eu bebia cerveja, ingeria álcool, fumava cigarro. Muitas vezes, quantas vezes eu não tava com vontade nenhuma de beber ou de fumar e chegava aquela pessoa, eu tava no meu foco, ali no meu propósito, chegava aquela pessoa que eu era acostumado a beber e a fumar o cigarro e eu falava, não, vou fumar com ela, vou beber com ela. E isso é coisa que me fazia mal e eu tenho certeza que se aquela pessoa tivesse tomado a atitude de parar igual eu tinha parado, ela não faria por mim. Entendo. Então eu falei, não, calma aí, eu comecei a pensar mais em mim. Hoje é eu sou eu em primeiro lugar, é o que vai me fazer bem. Qual que foi o convite esses dias? Eu fui convidado para ir numa festa e assim, eu tenho uma rotina muito justa, muito ajustada. E assim, eu sou pessimista com esse negócio de errar. Se eu errar na minha rotina, eu posso não estar cansado, eu já não vou no outro dia, sabe? Então eu prefiro não acordar e ter força no outro dia, eu prefiro não errar no dia anterior. Perfeito. Então eles me chamaram para ir numa festa. Aí eu falei, não vou, mano, não vou, porque amanhã eu quero correr. Vai atrapalhar a sua Vai atrapalhar rotina. amanhã vai atrapalhar amanhã, eu vou acordar cedo, 6h30, vou correr, vou fazer uma caminhada e vai me atrapalhar, então eu não vou. Então hoje eu tenho esse autocontrole, mas depois de muito tempo, eu acredito que isso me retardou muito o meu processo. Essa questão de não ter esse autocontrole, de deixar a vida me levar, sabe? Então o ambiente, pelo que você sentiu na sua jornada, ele é uma dica para os empresários que às vezes se deixam levar. Eles, por não saber dizer não nas situações, eles acabam sofrendo uma influência de pessoas que não estão comprometidas com a jornada. Elas não entendem, na verdade não faz por mal, é que a ideologia de vida, a percepção é outra. É você que tem que se tocar e falar, calma, o que tem a ver? Tipo, eu já olhei assim pra mim e falei, eu tô fazendo o que aqui, velho? Entendo. Eu tô fazendo o que esse cara? Esse cara tem uma conduta totalmente diferente da minha. Não tem o mesmo Esse cara objetivo. não tem princípios, não tem o mesmo objetivo, não tem os princípios que eu tenho, não tem as crenças que eu tenho. Eu tô fazendo o que esse cara? Entendo. Eu tô fazendo o que nesse ambiente? Entendeu? Entendo. Eduardo, na jornada do empreendedor, o empreendedor ele vai gerando características próprias, né? Cada empresário, porque ele investe no negócio dele, ele vai moldando conforme ele entende que é bom para ele através das suas conquistas e dos seus objetivos. Quais são os seus valores? Para as pessoas, por exemplo, trabalhar contigo hoje, para as pessoas viver no ambiente que você gerencia, que eu criei, sim. Quais são os valores que você criou? Família, Deus, família. Esses são os principais. Você olha e caráter. Família, você olha o caráter, como a pessoa se comporta com a família. Com a família. E como a pessoa se relaciona com Deus. Se relaciona com Deus. Tem que ter um relacionamento. Eu costumo dizer assim, hoje, eu sou cristão, mas muitas vezes eu prefiro um cara que seja de outra religião, prefiro contratar um cara que seja de outra religião, não seja da minha, do que um cara que não crê em nada, que não tem religião. Porque por mais que seja a religião dele, ele tem a disciplina de ir no domingo, ou no sábado, ou na segunda, ou na terça, num culto. Ele crê em algo, ele é temente em algo. Respeitoso, né? Ele pode, em qualquer momento, se converter e seguir até a minha religião, do que um cara que não tá nem aí pra nada, sabe? Tipo, tudo eu posso, toda hora. Não tem compromisso com nada. Tem cara que não tem compromisso com si mesmo. Vai te atrapalhar na jornada, né? A pessoa que não tem compromisso com ela... Aí não tem com ninguém, se ela não tem com ela. Às vezes eu vejo o cara... Mano, existe um ditado que fala assim, ó. As suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Então, assim, você tá me falando tudo aqui, mas eu tô olhando pros seus comportamentos, suas atitudes e falo, mano, calma aí, mano. Não condiz. Eu falo, mano, o que esse cara tá falando pra mim que quer, porque ele faz, sinto muito. Então, uma pessoa, quando fala... Eu falei aqui no começo, falei assim, gente, escuta a fala do Eduardo, porque o Eduardo construiu. Ele está dizendo isso agora. Olha que legal. Gente, nós estamos com o pessoal aqui no estúdio, isso é lição de vida, isso é comportamento, porque muitas pessoas às vezes vão falar para você, vai te aconselhar, sem que na vida dela mesmo tenha nada construído, não é isso, Eduardo? Sim, exatamente. Então, olha, família, qual que é o seu conceito sobre família? Como que você vê? É importante um empreendedor, um empresário, estar bem
solidificado nessa área da família? Importante, muito importante. Porque senão as coisas não fazem sentido, né? Às vezes você é um puta de um mestre, um maestro em tudo e talvez na parte principal da sua vida você errou. Você fracassou. É bem complicado. Essa área de relacionamento, família, esposa, tudo tal, filho. Porque o empreendedorismo, ele exige muito do empreendedor. Ele exige bastante. Então, tipo assim, é muito difícil. Quando o cara chega nesse nível de empresário, dele conseguir entregar o melhor para a família, o melhor para a empresa, ele virou um mestre. Ele virou um mestre, porque às vezes você vai ter que abrir mão da sua casa, vai ter que abrir mão do seu filho para a empresa. E de repente, quando você abre mão para a família, a sua empresa vai mal. Aí quando a empresa vai mal, você vai ter uma crise financeira e a família também vai mal. Então, vai afetar lá, porque sabe que seu amor não enche barriga, né? Sim. As crianças têm a necessidade, a esposa tem as necessidades. Então é algo que é complicado. Complicado. Afeta. Se a família não vai bem, o empreendedor sente. Sente. Porque ele está ferindo lá, né? Sim. Então, e ter uma família é importante na jornada, Pra né? caramba. Vamos colocar aqui, como uma casa precisa de vários pilares para poder se estabelecer, você colocaria a família como um pilar? Pilar principal. Porque assim, hoje, todos nós, pastor, precisa de um sócio. Todos nós. A gente já tem uma sociedade, na verdade é uma sociedade tripla. Nós somos sócios, né, com Deus e um sócio aqui na Terra. Não adianta, nenhum de nós somos super-heróis. Então, sozinho, às vezes você tem um sócio aqui, um parceiro, por exemplo, nós montamos uma sociedade. A gente vai tentar se ajudar, duas cabeças, duas energias, dois modos de ver. Às vezes, quando bate, eu não sou contra a sociedade, pelo contrário. Eu acredito que todo mundo tem que ter. Os grandes empresários, ninguém tem empresa sozinha. Ninguém. Isso é coisa de pobre. Falam, né? Sabe por que pobre faz sociedade e dá essas coisas aí? Pobre assim, nós aqui. Sim. Porque o cara não faz um contrato, o cara faz sociedade porque gosta do cara, ou faz sociedade por causa de dinheiro. Mano, o melhor sócio que você tem por causa de dinheiro é o banco, entendeu? Perfeito. Vai no banco. Então, assim, tem que ser propósito, tem que unir propósito. Sim. Fala, ó, pastor, eu sou bom no marketing, você é bom nas vendas. Cada um vai Só que atuar você numa não é área. bom no marketing, eu não sou bom nas vendas. Vamos fazer uma sociedade aqui, eu vou dar meu máximo aqui no marketing, você vai dar seu máximo na venda. Então, acredito na sociedade. E a esposa, cara, ela é a sócia do cara, mano. O empresário que tem uma esposa, ele tem uma sócia, né? Tem uma sócia, tipo fechamento mesmo em todos os aspectos. Aquilo que você vai chegar em casa, porque é onde a gente carrega a bateria, as energias é em casa. Então você chega, você tem sua sócia, ela fala, por mais que ela tá lá estressada, tudo e tal, ela fala, pô, mas esse cara não teve um dia legal hoje, ele tava com 7 caras lá cortando, tudo tal. Calma aí, eu não vou ser um problema pra esse cara, eu vou ser leve, vou fazer o que ele gosta. Sim. Aí vai ajudar e automaticamente o que ela vai receber? Vai recarregar vai recarregar as energias e automaticamente não tem como você tratar mal que a gente trata bem. Isso. Perfeito. Isso E às vezes, muitas vezes o empresário, quando ele volta para casa dele, ele teve um dia, um mês, ou até um ano, né? Muito difícil. Esse pilar é o que vai fazer a diferença para ele. É o que vai fazer a diferença. É o que vai aguentar o peso. Vai porque aguentar o peso. Você já está falando, pilar, né? É o pilar, meio, né? Onde está o peso. O peso ali vai... Não, às vezes não vai falar nada, porque às vezes não dá para falar muita coisa. Então é sensacional isso. Eduardo, vamos falar um pouco do seu trabalho lá na barbearia. Tá? Vamos dar um giro por lá. Quero conhecer um pouco. Eu conheço um pouco a sua operação, né? Sim. Como cliente que passei ali. Mas eu quero que o povo que está te vendo Gente, não é hoje... falta de educação não. Vou enviar o link pra galera de novo aí, tá? Não, vou enviar. Vou fazer esse trabalho. Quero bastante gente aí assistindo. Mas assim, o pessoal que não te conhece, Eduardo, o que você propõe? Agora que você tem passado, né? Você passou... Tô ouvindo, pode falar. Você passou do início que você contou para nós, você começou numa garagem, você treinou pessoas, você está com um time de 7 pessoas. Como funciona hoje a operação do seu negócio? O que o seu negócio propõe no mercado? Aonde você chegou? Com toda essa jornada, o que ele está propondo? Tem que tomar cuidado aqui para não falar demais, porque dia 25 vai ter o
o evento, o workshop, aí o cara não vai Que pagar. evento? Já pode falar, É fala. virando a chave, eu vou dar algumas dicas aí. Tem um evento dia 25? É domingo agora. É domingo? É, eu vou fazer um evento lá, tem quase 30 pessoas. Legal. Tá me ajudando aí, meu braço direito. E vou falar muito sobre isso. Então, eu sempre tive vontade de ter uma equipe, sempre tive vontade, só que eu não acreditava assim no poder da escala. Eu acreditava que tipo, o máximo de barbeiro que poderia ter uma barbearia numa cidade era 4. E nunca ia ter cliente para mais de 4. Era uma crença. Era uma crença, Certo. era uma crença, um limite. Eu lembro que uma vez eu tinha na minha barbearia tinha 4 bancadas. Meu pai trabalhava comigo lá no caixa lá e tal. Aí ele falou assim pra mim, por que você não coloca outro barbeiro aí? Você tem 4 bancadas. Aí eu falei assim, aqui só tem movimento pra 3. Ele falou, claro, só tem 3. Nossa. Como que vai ter movimento pra 4 se só tem 3? É impossível. Sensacional. É gerar, né? Fazer acontecer. Não, se tem 4 barbeiros lá, você vai pegando a fama. Vamos lá, que lá tem 4. Lá tem... Por que o cara vai no Mac? Você pede o lanche, ó, eu copio a operação do Mac em vários aspectos. Lógico que eu não consigo deixar redondo. Certo. Eu tô treinando uma parte minha que tô fazendo uma mentoria top aí, quase 1 ano de mentoria de uma parte onde eu falava, eu acho que isso era o que faltava pra mim, assim, Você está estudando. Tô estudando como Bacana. empresário. Amanhã, 9 horas, eu tenho uma chamada de vídeo. Bacana. E eu tava estudando, eu acho que era a parte que faltava em mim, assim, sabe? Que era aquela parte do planejamento, da liderança, de sabe? Ter um plano. E eu tô estudando, e o cara que eu tô estudando, por mim, eu fazia uma chamada com ele todo dia. Te Eu preenche. fico ansioso, eu falo, era isso que faltava. Você tem um Eu mentor. falava, eu sou muito bom nisso, mas nisso eu nunca fui tão bom, era isso que faltava. Então agora eu tô estudando essa parte aí, que eu acredito que vai ser uma virada de chave mesmo. Então, voltando ao assunto da questão da escala. E eu acreditava que não dava. E você vê no McDonald's, por que as pessoas vão lá? Pode estar a fila que for, você sabe que ali tipo, você não vai passar de 5 minutos ali para ser atendido, independente da fila. Porque quando lá tiver fila, vai ter 5 caixas. E às vezes você pede um lanche lá, o lanche às vezes vem antes do troco. Isso mesmo. A operação. Então, assim, é você olhar para essa operação, opa, como é que eu preciso fazer? Que nem a minha, precisa ser muito ajustada, a gente somos em 7. Hoje eu estava atendendo também, eu saí de lá, tava as 6 cadeiras. Mano, hoje talvez a gente não valoriza, mas é difícil, porque eu passo aí, fico observando algumas barbearias, e às vezes tem um barbeiro só e muitas vezes o cara tá parado. É um e está parado. Está parado, às vezes você vai, é 2 e tipo, sempre só um tá cortando e tudo e tal. E lá na Casimiro, é 7 e todos cortam, todos têm salário, todos ganham mais do que vários CLT aí que acorda de madrugada e pega o trem e eles estão desenvolvendo, tá crescendo. A proposta do seu negócio é fazer escala, é uma escala para a empresa crescer, mas também gerar vida para as pessoas, Sim. gerar emprego para as pessoas e rapidez no atendimento. Rapidez. Ó, o ponto de vista aqui, gente, isso aqui é mentoria, hein? Mentoria. Quantas barbearias tem aqui no bairro? Tem bastante, hein? Deve ter aí, 20, 30. Todos não cortam? Todos eles têm salário, eu vejo, todos têm moto, todos têm carro. Se você tiver 30 barbeiros dentro de um lugar top, por que não vai cortar? Olha aí. Tem uma dica no ar aí. Essa aqui, ó, eu peguei. Se todas essas barbearias tivessem o nome Casimiro lá na fachada, todos eles não cortariam? Cortariam. Por que não? Tá todo mundo unido no mesmo lugar? Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão sacando aí? Por que não vai Anota cortar? essa dica aí, gente. Gente, hoje as pessoas, ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo, cara. Ninguém tem tempo. E eu fico olhando, eu fico olhando assim. Eu queria muito um dia dar uma palestra de empreendedorismo assim, só de uma visão que eu tenho aqui, Francisco Morato. Meu, às vezes você paga para ser humilhado. Você vai num comércio e você fica pisando em ovos com medo de ser maltratado, sendo que é você que paga todas as contas naquele comércio. Então, assim, existe uma inversão de valores aqui por falta de cultura do comerciante. Do lugar, né? Do empreendedor, isso. Porque o empreendedor, automaticamente, o nível cultural dele é mais baixo, ele não procura estudar. Porque eu falo porque eu já fui assim. Perfeito. Quando eu tinha o salão ali na Padre Vieira, eu ficava mó feliz quando eu falava não, porque estava cheio. Eu ficava muito feliz, deixando dinheiro na mesa, mas ficava feliz. O cara chegava, e aí, Du, dá pra cortar?
O pessoal olhava pra trás. Dá não, irmão. Tô com a agenda bombando. Tipo, Era motivo de orgulho dispensar o cliente? era motivo de orgulho, porque eu falava, não, tá um monte. Aquele cara, ele precisa cortar o cabelo. Se eu treinasse a minha equipe e o cara fosse tão bom igual eu, falava, irmão, pode vir, tem mais 3 ali, ó. Tem outro ali, vai lá. Você imagina se todo mundo que quer cortar o cabelo não consegue cortar no meu. É isso aí. Sensacional. Você tá entendendo, então? Por isso que o programa chama Visão do Empreendedor, Ótica Empreendedora. O Eduardo tá dando uma dica fenomenal essa noite para você escalar seu negócio, para você fazer a diferença no seu negócio. Você tem que parar de reclamar, você tem que parar de olhar achando que acabou tudo para você e pegar essa energia de um empresário que está fazendo acontecer aqui na cidade de Francisco Morato. Tá com 7 barbeiros ali, com ele 8, e tá fazendo mentoria, tá bombando. É isso aí, né, Eduardo? Sim, sim. É isso Sim. que tá acontecendo. Gente, isso aqui é vida real, tá? Isso aqui é vida Eu real. e o José fizemos eu abri lá, né, o José, as vagas pro evento, a gente, tipo, vendeu 15, 16, 17, 20 ingressos, assim, rapidinho. Pessoal que tá querendo... A ideia era 10, né, José? A gente queria fazer um negócio bonito, porque a gente tem uma proporção, a ideia de fazer um evento grande aqui na cidade. Bacana. Então a gente falou, mano, vamos ver tudo certinho, como que a gente faz pra gente fazer o crachazinho, que é a credencial, tal. Sim, fazer o sim, procedimento sim. de Uma coisa cobrança, bacana. facilitar o pagamento, fazer o certificado, fazer a filmagem, José vai fazer a filmagem. Perfeito. A gente vai colocar uma TV lá com conteúdo que vai passar do lado, vai ser bem legal, depois você vai acompanhar nas redes sociais. Legal. Então a gente falou, mano, vamos fazer 10, a gente não vai ganhar nada, mas a gente vai pegar o feeling da parada, de fazer um evento, que a gente planeja fazer um grande evento. Então a ideia era fazer 10, a gente não vai ter lucro, mas vai ter conhecimento, vai aumentar a marca, né, a autoridade. E de repente, tipo, 10 foi no primeiro dia, eu lancei no domingo à noite, na segunda já vendeu 10. Não tem mais uma vaga para... Se E alguém quiser entrar, tem ainda como fazer? Ainda tem. Dá para Ainda entrar? tem, Dá já para se tem, encaixar ainda ali? tem, a gente Ô, Eduardo, tá- fala um pouco desse projeto, porque às vezes pode ter um empreendedor ali que é da sua A área. perna dormiu aqui, gente. Começou a formigar. É, velho, tô Ó. ficando velho, hein? Gente, presta atenção, o Eduardo vai fazer é um workshop que chama? É um evento, virando Um evento. a chave. Eu não gosto de falar mais. É workshop, eu falo um tá, business. vai fazer um né? evento, vamos lá. É o business. Domingo, Domingo. dia 25. 25. Dá tempo ainda de você entrar. Fazendo aqui o merchan, a gente não tinha combinado nada disso. Não, não. Mas é bacana você ver isso aqui, porque ele tem bastante conteúdo, pode te ajudar, pode te dar dicas para você engajar no seu negócio, tá? Ah, o acesso? Como que eles podem entrar Pode em chamar contato? no Instagram da Casimiro Barbearia, ou até no meu mesmo, é o Eduardo da Casimiro. Pode chamar no direct lá, ou senão eu falo o WhatsApp aqui, ó. Anota aí. Pode ir lá, vai lá. 99710-4968. Quando eu sair aqui da live, eu já respondo. Já envio pro... Eu acho tão legal falar isso, gente. Era meu sonho. Vou mandar pro suporte. Vou mandar pro suporte, é bacana. Aí é sinal que... Só porque, tipo assim, não é que eu queira ser celebridade, mas o que acontece? Mano, é uma coisa muito fácil quando você... É a mesma coisa você chegar e falar, quero falar com a doutora, com a Renata Senna e já subir. Não, tem que falar com Não, você. calma, não. Opa, não é Calma, assim. não é calma. assim. Mas pior que o cara ainda fala comigo, né? Aí ele me chama aqui, aí eu falo, mas eu sou muito educado, eu não gosto de fazer de ninguém, eu sou muito humilde. Legal. E aí, pastor, tudo bem? Ó, pastor, o evento vai ser top, mais ou menos assim, assado. Ó, eu não passo o contato do suporte pro cara, porque ali o cara pode esfriar as emoções e não chamar. Legal. Eu passo o contato dele pro suporte. Se o suporte não chamar, eu cobro do suporte. Tá ouvindo aí, José? Ela fala, suporte, chama aí. E tem que chamar logo. O nome de suporte é José? É, o José Lúcio. Legal. Me ajuda pra caramba. Tá em todo lugar esse José Lúcio também. Em todo lugar. Isso aí é Esse é o muito suporte esse aí é mesmo. muito esse aí é proativo. É proativo. Então, aí eu entro em contato, aí eu falo com o cara, falo, ó, o suporte vai te dar uma atenção. Hoje, quando o José já fala, fechei mais um. Quando eu mando pra ele depois de 5 minutos, o bicho tem um dom de vender. Tem, né? Tem um Gente, vou quebrar o protocolo aqui, gente. Vem cá, José Lúcio, vem cá. Rapidinho, aparece aqui. Ele vai aparecer porque ele também vai fazer um programa. Gente, esse aqui é o José Lúcio. Aparece aqui pro povo. Vem pra cá, aqui. Ó. É o suporte. Esse é o suporte. Esse é o suporte que a gente tá falando. É o José Lúcio. E em breve ele também vai fazer um programa aqui. Tem muita coisa pra falar pra vocês. Porque... Quantos anos você tem agora, José? 26. 26 anos, ele tem muito, é empreendedor, tem o negócio dele, é suporte de muita gente. Ele tá por trás de muita coisa na cidade. Então, o seu programa vai vir aqui para falar, tá, José? Legal, é isso aí.
Continuando aqui com o Eduardo, da barbearia Casimiro, gente. Aonde está a barbearia, Eduardo? Onde que ela está localizada, pessoal que não conhece ainda? Rua Olavo Bilac, 802, Jardim Santo Antônio. Em frente ao Mercado Aurélio, na Rua do Postinho de Saúde. Gente. A esquina, antiga padaria do Paris. Ali? Todo mundo acha ali? Ali não tem como. Ali até quem não quer ver, tem que ver. Foi uma estratégia aquele ponto ali. Foi? Fala um pouco de estratégia, pessoal. De ponto, às vezes a pessoa vai escolher o ponto dela. Como que você pode dar de dica, Eduardo, para o empreendedor que às vezes ele acha que pode alugar qualquer lugar, né? Tem que escolher um ponto ou dá para começar em qualquer lugar? Ah, não, tem que escolher, pô. Tem que escolher? Escolher o ponto, porque assim, o cara que pensa em escala igual eu penso, você tem que ter o ponto. Por exemplo, eu posso ter hoje que a equipe que eu tenho, porque a maioria dos nossos clientes, eles são fixos. Eu posso escolher um ponto numa rua mais tranquila, tal, tipo numa paralela, não sei, numa avenida, só que eu não vou escalar. Talvez eu escale daqui 20 anos. E nem isso, porque tipo, a média de um barbeiro dentro de uma barbearia é de 1 a 3 anos. Entendeu? Então como eu vou escalar? Porque o cara vai sair. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Então vamos supor, nós temos uma equipe de 5, vamos ficar os 5, 10 anos. Aí daqui 10 anos vai estar todos com a agenda lotada. Só que eles não vão ficar 10 anos. Entendo. Então não dá tempo de eu escalar. Então o que ajuda? É você estar num ponto onde já tem o tráfego, que é o mais importante. Tem pessoas. Que é o tráfego? É pessoas, é movimentação de pessoas, aonde passa pessoas. Então, se você está num lugar onde passa não só carro, mas passa pessoas, igual ali onde a gente está, na avenida, passa gente toda hora, então o seu tráfego ele é muito bom. Passa muita gente. Então a visibilidade para a questão de marketing, poxa vida, para escalar é essencial. Junta com a internet, toda a estratégia que a gente faz. E ainda mais uma esquina, né? Que uma esquina ali não tem como o cara não ver, bem iluminada e tal. Caprichei bastante na iluminação lá. E de cara passa, o cara vê, é muito importante. Hoje, por exemplo, você vai pegar um comércio, existe um marketing gratuito para mim ali, que é o do mercado. Quantas pessoas entram naquele mercado ali no dia, Aurélio? Sim. Quando o cara sai, ele já, então, ele já se depara de frente. Foi pensado. De frente pro mercado, de frente para a farmácia. Além de você pegar os comerciantes dali, você também... o mercado já faz um tráfego, ele já faz um marketing para levar cliente para lá. E levando para lá, ele está levando para você também. Sensacional. Gente, tem algum comercial pra gente? Já está pronto, está no ponto, pra gente entrar nos comerciais aqui. Mas antes de entrar no comercial, eu quero fazer mais uma pergunta para você, Eduardo. Sim. A gente está na reta final da nossa entrevista, mas eu vou te fazer uma pergunta. Você já falou de ponto, você falou de equipe, você falou de escala, muita dica bacana. O que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Fala pro povo ali. Eu quero falar da base. Essa para mim é a base de tudo. É o desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal eu aprendi que é a base ele vai te fortalecer em todos os aspectos. Por trás de todo, não tem como você ter um CNPJ forte com CPF fraco. Sensacional. Repete isso aí. Não tem como você ter um CNPJ forte com CPF fraco. Então, assim, questão de estudo, atividade física, desenvolvimento, curso que nem eu fiz curso de oratória, faço terapia, estou fazendo essa mentoria de desenvolvimento, eu invisto muito em mim. Estou sempre fazendo cursos aí. Então é isso que vai fazer eu me tornar um grande empresário, porque o conhecimento que eu tenho me trouxe até aqui. Para o próximo nível não é mais esse. Você vai ter que estar aprimorado, né? Tem que ter mais. Tem que ter uma base muito boa. Tem que ter uma base muito boa. Então, o desenvolvimento pessoal, o que é que eu falo? Não tem como um empreendedor, um empresário se comportar como outras pessoas. A gente falou que o cara não é normal, então não tem como. A gente não é normal, a gente tem que ter uma rotina diferente. A gente tem que ser aquele cara que acorda mais cedo, que faz uma atividade física, até para você fortalecer o seu emocional, o seu físico para o restante do dia, para o restante da jornada. Então é algo que hoje, aí, acho que já tem mais de um ano aí que eu estou firme, mas tem mais. Quase 2 anos que eu estou firme na academia, eu não faço. Eu vejo, ele posta os stories lá, gente. É 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Não, acordo cedo, todo dia eu acordo 5 horas da manhã. E quem me conhece sabe, eu já fui muito, antigamente, de balada, essas coisas. Não cuidava dessa base, Não cuidava, né? Eu tinha uma rotina totalmente bagunçada, dormia pra caramba, um dia eu acordava, me sentia um leão, no outro dia eu acordava, me sentia um gatinho. Eu oscilava demais, hoje não.
Tem dia que eu não tô 100%, mas eu vou lá e faço o que tem que fazer, entendeu? Então, eu aprendi que a constância é mais importante que a velocidade. Bacana. Ó, outra dica. Então, o cara ele tem que ser constante. Se cuidar. Eu falo bastante para os meninos que trabalham comigo. Agora eu estou vindo morar em Santo Antônio de novo, vou colocar todos eles na academia. Não é pela parte estética, não. O benefício estético é o último que aparece, é o benefício da mente, a dopamina aí, a substância que você carrega o seu cérebro aí, as suas energias, seu modo de pensar, tudo muda. Então hoje eu sou muito focado nisso. Eu gosto muito. Gente. De rotina, eu gosto de rotina. Eu durmo cedo, acordo cedo, faço musculação, corro. E tá Só daqui a pouco eu tô nadando e andando de bike aí, triatleta. Gente, sensacional. Tá pronto, Paulo? Tá acabando? Gente, nem vai ter comercial hoje. Passou muito rápido, Eduardo. Passou muito rápido essa entrevista com o Eduardo. Mas já acabou mesmo, é sério? Já acabou, já deu um tempo ali. O pessoal tá falando da produção. Mas olha, eu quero agradecer, Eduardo, a sua presença aqui comigo. Obrigado pela oportunidade de aprender contigo, né? Eu já tive conversa contigo pessoalmente, né? Faz o network, né? Network, mas tinha um pessoal que não conhecia e agora está conhecendo, tinha pessoal que te conhece e vai conhecer mais um pouco de você, que é importante, e essa é a proposta do nosso programa Ótica Empreendedora, tá? Obrigado mais uma vez. Dá suas considerações finais para o pessoal que está te assistindo ali. Galera, quero agradecer a todos vocês aí. No começo, confesso que eu fiquei um pouco nervoso, agora eu já estou aqui, a gente falava até de madrugada. E eu vou só deixar uma dica aqui para os empreendedores, já que a live é voltada para isso. Primeiro, ativa o sininho aí, acompanha o programa deles aqui, porque sempre vai vir um cara aqui com ponto de vista, com ideias diferentes, então você sempre aprende, tá? E falar para você, a dica que eu deixo para você, estuda, meu. Faz o seguinte, todo mundo tem uma referência no segmento que você tá ali, por exemplo, na barbearia, do Pastor Ótica. Então vai no melhor que você acha ali, que você consegue ter acesso do segmento que você faz. Compra uma mentoria desse cara, pô. Se você implantar um pouquinho do que esse cara faz lá e dar certo no seu, você vai dar certo também. Então estuda, não acha que você vai atender só amigo, leva o negócio na brincadeira. Não dá pra brincar de empreender, o negócio é sério, tem que crescer, tem que faturar, tem que expandir se tiver oportunidade. Então essa é a dica que eu deixo aí pra vocês, beleza? Sensacional, dica maravilhosa. Programa maravilhoso. Eu te aguardo nos próximos programas dessa jornada que a gente está vivendo. Nós estamos aqui pela Rede Sun News agradecendo. Até o próximo programa, nesse mesmo canal, nesses mesmos horários. Um abraço a todos. Deus abençoe, gente. Até a próxima.